seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru, e este é o seu podcast Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de trazer assuntos ligados à vida profissional, corporativa e o mundo das culturas e do desenvolvimento das pessoas. E nós estamos numa série incrível falando de diversas culturas organizacionais e hoje vamos falar dela, que começou há tanto tempo e mesmo assim ainda é uma incógnita. Como é trabalhar nas empresas de tecnologia ou na área de tecnologia? Mas antes de começar a traçar esse assunto e trazer luz para vocês, eu quero que ele, que novamente está aqui com a gente, o Tayolor, se apresente e diga para a gente como é que você chegou nesse mundo sendo quem você é. E aí eu até coloquei uma pergunta a mais, coloco uma pergunta a mais, Tayolor. Se você fosse começar hoje, começaria do mesmo jeito? Vamos lá, ótimas perguntas para o início. Primeiramente, obrigado, Fernanda, mais uma vez, um grande prazer aqui, satisfação estar contigo. Eu sou o Tayolor Moraes, diretor de tecnologia e operações da Iuse Seguros. Respondendo a sua pergunta, sim, eu começaria do mesmo jeito. Eu começaria do mesmo jeito. Eu acredito, a base, a fundação que eu tive para mim foi uma fundação muito sólida e que hoje gera até certas preocupações que os profissionais de hoje não têm mais a necessidade de ter essa base de fundação de tecnologia. Então a gente vai ter talvez um gap geracional de conteúdos mais denso, mas a gente pode falar um pouquinho mais disso ao decorrer aqui do papo. Então conta pra gente, fiquei um pouquinho curiosa, acho que essa pergunta a gente não fez na primeira vez. Como é que você começou para você chegar onde você chegou? Muito bom. Eu comecei muito jovem, eu comecei a desenvolver software, interesse por computador no meio dos anos 90, final dos anos 90, e eu acabei gostando e me apaixonando pela programação, né? Naquela época dos anos 90 você tinha apenas três caminhos na tecnologia. Ou você era um analista de sistema, que teoricamente não programava, ou você era uma pessoa que mexia com infraestrutura, Sim. Rede, servidor, parte física, ou você trabalhava com programação. E eu me apaixonei pela programação. E era elite já, a programação naquela época já era elite. E era algo que era tudo muito novo. Eu tive uma fase de descoberta, mesmo assim com as dificuldades, das origens que eu vim, da formação que eu tive, de ter acompanhado a evolução da tecnologia. Os primeiros sistemas operacionais chegaram no Brasil, aqueles sistemas que não tinha mouse, que era tudo digitado, e isso foi evoluindo. As primeiras conexões com a internet, eu pude ter contato com a internet em 1995 e 96, e ali o que você faz, como é que é falar com outra pessoa do outro lado da cidade, nem pensava do mundo, né? A internet de escada, aquele barulhinho que dava uma emoção na gente. Exatamente. E aí eu fui, desde dessa época, trabalhando. Com 16 anos eu já era um profissional de tecnologia, eu fui emancipado pelos meus pais e já estava trabalhando como desenvolvedor profissional. Hoje seria startup, naquela época na Software House. Trabalhava ali com um professor, um grande mentor meu, o Marcos, e ele tinha uma pequena empresa de software, a gente fazia software para meia zona leste ali, de pequenos comércios e empresas, indústrias. E daí para frente eu fui com a parte de programação. E por que eu falo disso como fundação? Era uma fase que você tinha que preparar muito o seu ambiente. Você tinha que saber configurar um computador, montar um ambiente para depois você programar. E tudo isso virava aprendizado de fundação. Sim. E aí, ao longo dessa jornada, eu simplesmente segui. Eu falo que faz muito tempo que eu não trabalho, porque eu sempre fiz algo que eu gosto muito, né, que é ter esse contato com tecnologia. E dentro dessa carreira de programação, eu pude passar por todas as etapas. Eu fui um programador, depois eu fui um analista, depois eu fui um engenheiro de software, depois eu fui arquiteto e depois eu fui para a liderança, né, de pessoas de tecnologia, né? Então, a base, a fundação, que é a programação, ela é um grande chassi mesmo para que você consiga ter as ideias, é onde você consegue tangibilizar o tal ilógico, né? O software é aquilo que você não toca, mas é aquilo que você vê. E é você saber fazer... É o que você recebe também. Exato, é saber fazer essa tradução de um desafio de negócio, porque no final do dia a tecnologia sempre vai entregar alguma resolução de problema para outra pessoa. Você falou uma coisa interessante, você respondeu: eu começaria da mesma forma porque foi a minha base.
Mas por que hoje as pessoas, os jovens que estão 17, 18, 19 anos, que foi a fase que você estava já num nível de maturidade já profissional na tecnologia, não estão sendo estimulados ou estão sendo, enfim, o que está acontecendo que não está funcionando para que as pessoas busquem ter as bases? Porque o que eu vejo como profissional da área de pessoas, todo mundo já quer chegam já afirmando que sabem. E ainda não sabem, não passaram por um processo. Pegar e comer pipoca sem estourar, vai quebrar teus dentes. De alguma maneira você vai sofrer, porque tem um processo. O que está acontecendo? E como é que você acha que conseguiria começar da mesma forma se os estímulos hoje são diferentes do que eram os estímulos da década de 90? Quando eu olho para a parte de formação e fundação, e quando você tem uma escassez, né, que você tem uma frugalidade, tudo isso te leva a outro nível de desafio. Que eu acho que os anos 90, os anos 2000 foram muito fortes para a descoberta da tecnologia no país. Você não tinha conteúdo. Eu, ali, dos 16 aos 20 anos, era normal eu me especializar estudando por revista, lendo livros, lendo livro, colocando na tela. Então, tudo isso era uma forma de desenvolvimento que era mais... Você precisava ser mais intenso. O cérebro era estimulado de uma forma diferente. Exatamente, né? Seguindo nessa trajetória, dos 16 aos 20, eu já tinha uma empresa, eu já tinha cliente, eu já tinha software, eu já respondia. Faturamentos de empresa dependiam do meu software rodando, né? Então, esse grau de responsabilidade ali aos 20 anos, ele foi sendo cada vez mais exigido. E aí, principalmente olhando para a tecnologia, não só o aspecto do programador, do nível técnico, mas também outros aspectos de administração, isso eu fui aprendendo. Mas voltando na parte mais técnica, o que eu vejo hoje? Hoje você tem um excesso de facilidades, né? Então, a pessoa quer começar a programar. Existem kits, frameworks, existem ferramentas. Você desenvolve um robozinho que programa para você. Um robô que programa para você. Hoje, com inteligência artificial, você tem inteligências artificiais que você conversa com ela, você pede o código e você tem a capacidade de perguntar para elas o que consegue melhorar naquele código. E ela melhora o código que ela mesma escreveu. Isso era inimaginável. Então, nós estamos vivendo uma era da abundância do conhecimento. Talvez a abundância, eu sempre disse isso, para uma cultura, a escassez sempre estimula mais. Porque te força, você não tem, você precisa plantar, precisa cultivar, você precisa ter paciência, tolerância à frustração. Quando a gente vive a abundância, lógico que a abundância é boa também, quem não quer viver momentos de abundância, mas a abundância talvez dá para a gente uma preguiça do pensar. E essa é a minha maior preocupação que eu vejo hoje quando a gente fala em tecnologia. Que a tecnologia traz facilitações, mas traz também a preguiça do pensar. E tem uma situação, porque hoje, como nós temos muitos caminhos, e hoje as empresas de tecnologia, os grandes provedores de infraestrutura de tecnologia fornecem uma gama enorme de ferramentas e produtos e que, de fato, levam a imaginação e a criatividade de criar soluções mais flexíveis. Entretanto, também trouxe muitas complexidades. Sistemas que poderiam ser resolvidos e feitos de uma forma muito mais simples, objetiva e direta, esse excesso de produtos podem criar soluções muito complexas e que aí ao longo do tempo, dos meses e dos anos podem virar ali problemas de manutenção, excesso de complexidade, ética. Então, assim, hoje o que eu vejo é quando você é limitado num mundo onde você buscava o teu conhecimento baseado no princípio, a tecnologia, ela vem muito forte da base da engenharia, né? Tanto que o capítulo, a engenharia de software, né, que é a base de tudo, vem da engenharia. E a engenharia é matemática, é racional, é processual, é governança, né? Então, a engenharia, ela subir um prédio de 40 andares não é criatividade. Exatamente. É cálculo, é fundação. É segurança. É segurança. E a tecnologia, ela parte disso quando você tem uma fundamentação na escrita de um código. Mas aí veio a exigência da criatividade, da inovação que entrou nessa equação da tecnologia, onde vários profissionais começaram a fazer parte disso. Exato. E aí, assim, e sempre olhando a visão do copo meio cheio, meio vazio. Também foi bom porque trouxe uma diversidade para o mercado de tecnologia que antes não era. Se a gente olhar
a geração anos 80, 90... Era back-office. Back-office, e são pessoas mais racionais, pessoas mais tímidas, pessoas mais focadas, numéricas, e eram ambientes de menos criatividade. Com essa abertura, conforme a tecnologia ela foi se popularizando e ela foi virando um commodity na vida das pessoas, trouxe a oportunidade de outras mentes, carreiras, outras se interessarem. Personalidades. Exato. Mas também tem uma coisa interessante, né? Quando a gente olha para esse perfil nerd, que a gente falava, que ficava ali, que ninguém interagia na sala de aula ou na faculdade, essa pessoa nunca chegará à posição de liderança. Nós vimos ao longo dos últimos 15, 20 anos essas pessoas saírem dessas cadeiras da invisibilidade e criarem grandes companhias que estão no mundo inteiro. Temos produtos delas aqui, que era o nerd da sala de aula. Também trouxe a diversidade para dentro, mas essa diversidade do nerd, da tecnologia, escondido, não existe mais também. E assim, isso foi uma parte boa. Eu, particularmente, sempre fui um nerd. Eu, assumido, sempre gostei, sempre estudei muito, sempre fiz muita coisa que trouxe resultados bons ali por conta desse ensino, dessa paixão de ficar 1 hora a mais, 5 horas a mais para tentar solucionar um problema através de um software. Hoje, isso também não é mais um preconceito ser nerd, porque o nerd Exatamente. também ele chegou num patamar onde as suas soluções, a sua criatividade não está naquele quarto escuro. Aliás, nós temos grandes eventos no Brasil, a CXCOM, né? Desculpa se eu errei. CCXP. Isso. Nós temos vários grandes eventos no Brasil, fora do Brasil, que são totalmente mobilizados por esses profissionais, essas profissionais, que estão criando, pensando no nosso futuro e em trazer para a gente mais soluções incríveis. Recentemente eu tive num outro evento de inovação que é fantástico, que é o Web Summit. Eu tive na versão Portugal, Lisboa, foi ano passado, em novembro. E lá também é um cenário onde se respira e se vive tecnologia, mas não necessariamente pessoas só de TI. É mais um evento de inovação. E aí, a tecnologia, ela acaba sendo meio, né? Ela é uma das formas de você inovar, é você usar a tecnologia. E aí você vê muitas pessoas que não é o engenheiro de software clássico, mas através de uma ideia criativa, precisa de um engenheiro de software talvez clássico, para ajudar a materializar. É um casamento, arroz e feijão. Exato. Agora você falou uma coisa que eu acredito muito. Respirar o ambiente. Aí vamos falar um pouco de Brasil, antes de a gente começar a entrar dentro das empresas. O Brasil, comparado a grandes potências da tecnologia, nós estamos falando Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Índia, Coreia do Sul. Nós temos países de primeiro mundo, países em desenvolvimento, então não é uma desculpa, né? Como é que está o Brasil frente a essas empresas, frente a esses países? Como é que o Brasil tem se esforçado? O quanto que o Brasil tem recebido investimento ou não tem recebido? A gente está bem ou está mal quando se fala em tecnologia, em potência? Olha, Fê, é uma ótima questão. Ano passado eu pude fazer parte do fórum do B20, né, por 1 ano, representando a empresa. E ali o B20 é o braço de business do G20, né, dos governos do mundo. Eu fiquei 1 ano participando e ajudando ali até na confecção do paper final sobre tecnologia e inclusão ao longo do mundo. O Brasil, de fato, precisa investir mais. Para você ter ideia, o Brasil investe 1,48% do seu PIB em inovação. Comparado aos Estados Unidos? Mais de 4%. A Coreia do Sul hoje tem 4,38% de investimento do seu PIB. Naturalmente, nosso resultado vai ser diferente. Exato. Quando você olha a densidade de demografia, a questão de estudo, também há uma diferença. E de volume de empresas que esse país tem. Exatamente. Aí a gente vai entrar em vários aspectos da evolução nossa e cultural também. Risco. Desde a educação familiar. Infraestrutura básica. Escola, exato. Hospitais, todo o ecossistema está recebendo esse 1% apenas. Exato. E, por exemplo, quando você pega países que são grandes potências exportadoras de profissionais de tecnologia, também têm as suas dificuldades, mas eles encontraram caminhos de continuarem sendo essa grande potência. Um exemplo, a Índia. A Índia, a gente sabe, tem problemas sociais, é um país de bilhões de pessoas. Sim, sim. Mas, por exemplo, é um país que hoje não tem a dificuldade linguística do inglês.
E por mais que pode ser, né, cômico, algumas pessoas do sotaque indiano, mas não, eles se falam, eles se comunicam, eles ensinam. E estão presentes no mundo inteiro. Estão presentes no mundo inteiro, mentes brilhantes, pessoas com ótima capacidade intelectual. E isso, aprender esse idioma, que é uma grande barreira para nós, latinos e brasileiros, isso leva a Índia para um outro patamar de exportação. Então não é nem a tecnologia, a gente está falando da conexão de outras competências. Exato. Que nos deixam num deságio muito grande. Exato. E aí talvez vai voltar no primeiro ponto que eu falei da escassez. Lá também tem dificuldade, tem regiões, existem as castas, tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas que têm na fase da Aí é uma questão da cultura deles mesmo social. Exato. Mas eles superam muito e ainda conseguem estar. A gente não tem limitações de castas, exato, questões religiosas, mas nós temos não sei o que posso dizer, o que é. É uma dificuldade de infraestrutura, de acesso. Acho que de política mesmo, política educacional. Quando você olha para uma China, por exemplo, você tem um governo que apoia muito, que investe muito em tecnologia. Sim. Né? E lá o conceito do 996, né, que é o conceito de trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. Isso é levado muito a sério, principalmente nas empresas de tecnologia. Uma das pessoas que olham para esse estilo é o próprio criador do AliExpress, o Alibaba. Sim. Né? E nós estamos num debate de diminuir cada vez mais as escalas, sendo que nós estamos num país e ainda que não consegue tracionar resultado, onde nosso PIB ainda não consegue evoluir. Como é que a gente consegue equilibrar isso, Elô? Porque aí vem uma outra pergunta. Porque a área de tecnologia, a gente sabe que é parecido com um médico. Aconteceu o problema, a primeira área a ser lembrada são vocês. Quando tudo está dando certo, acho que vocês não são nem pensados. Não sei se é assim. Eu posso usar uma metáfora que eu aprendi há alguns anos, que a área de tecnologia é que nem lâmpada de geladeira. Só sente falta quando queima. Exatamente, mais ou menos isso. Mas existe uma grande reclamação, uma grande dor, que é a falta de fronteiras entre a vida pessoal e profissional, a questão de trabalhar até muito tarde. Geralmente, eu tenho na minha cabeça esse persona da pessoa de TI sentado no sofá, em casa, no domingo, a família se divertindo e ele programando, ele respondendo, ele já pensando no que vai resolver na semana. E nós estamos vindo com geração X, a geração alfa, que olha para tudo isso, vê os seus pais nessa realidade e fala, eu não quero viver isso. E isso está sendo um grande desafio cultural. Como é que está sendo equacionar? Porque você deve ter na sua equipe umas 3 ou 4 gerações trabalhando. Uhum. Esse é um bom ponto e também vai pegar muito dos últimos tempos que nós vivemos, né? Acho que a área de tecnologia, ela se transformou muito, ela teve uma mudança pré-pandemia, pós-pandemia. Acho que dá para fazer um grande marco. Fizemos agora 5 anos de pandemia. Exato. Em 5 anos de pandemia, a gente ainda está aprendendo a trabalhar com coisas que fomos obrigados a viver, né? Então, a gente não estava trabalhando remoto, a gente estava enclausurado. E isso para a área de tecnologia se confundiu um pouco. Então, quando você pega a questão de burnout, você pega essa questão de depressão, é muito alto. A rotatividade, o número estatístico, de 2015, a média, o tempo médio das pessoas de tecnologia trabalhando na empresa era de torno de 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses. Hoje, em média, 1 ano e meio. Né? Você tem uma rotatividade. Em média, tá, gente? Você vai entender que tem gente que está ficando 3 meses, exato, 4 meses. Exato. Essa média tende a diminuir. Em 10 anos é uma mudança muito grande. E aí, quando eu olho como um líder de tecnologia, a importância da permanência das pessoas, porque é uma entrega de capital intelectual. Não, é muito fundamental isso. Eu chego num lugar, eu tenho uma curva de entender como esse lugar funciona, como que os processos, qual é a linguagem dessa empresa, qual é o fit cultural, quais são os valores, qual é a governança dessa empresa, qual é o jeito de se fazer as coisas. 4, 5, 6 meses eu começo a entender. Depois eu começo a aprender. Depois eu começo a intervir. Esse processo, no mínimo, leva-se 18 meses para você começar a modificar.
Então, só no segundo, terceiro ano que eu trago modificação, ou seja, o ROI, o retorno de investimento em cima de um profissional para a empresa é no terceiro ano. E se ele está ficando menos que 2 anos, está todo mundo perdendo. E até a pessoa que sai por ganhar, sei lá, um pouco a mais, ela também não sai com aprendizado, ela só sai com o nome no currículo, para dizer que passou por aquela empresa ou por aquele projeto. Esse é um outro ponto, que é o aprendizado da base da fundamentação. A pandemia, ela acelerou de muitas formas a entrada de pessoas na área de tecnologia. Houve ali, em 2020, 2019 a gente já estava acontecendo um apagão de profissionais de tecnologia. Sim. 18, 19 já eram sinais que estava escasso o mercado brasileiro e mundial. E obviamente a gente sendo não competitivo perante a moedas internacionais mais fortes, a gente já perdendo profissionais para fora do país. Mas a Uber alertou esse blackout mundial. Nós temos quando a gente fala em grandes potências produtoras de profissionais, desenvolvedoras de profissionais, estamos falando de 5. Por uma população de 8 bilhões, é nada ainda. E aí, olhando para essa população toda e essa escassez, o que a gente viu? A lei da oferta e demanda. Então, preciso de gente, preciso de programadores. Veio a pandemia, fechou tudo é online, não tem outro meio. Vai ter que ser, os negócios vão ter que viver de forma online. E aí, a oferta e a demanda inflacionou. Sim, efeito bolha. Inflacionou salários, inflacionou benefícios e, infelizmente, inflacionou ego e carreira. Eu acho que tem mais uma inflação. Acho que inflacionou, não sei se inflacionou, mas vulnerabilizou um pensamento mais analítico sobre o que vem pela frente. Vamos viver desse jeito? Acho que as empresas começaram a mimar pessoas para retê-las. Eu acho que foi para além da inflação, que já vivemos isso. A abertura de mercados no Brasil, quando chegou telefonia, por exemplo, no Brasil, houve uma grande inflação de salários, de carreira, todo mundo queria ser VP. Era assim, a pirâmide era invertida. A cadeia de VPs, VP disso, VP daquilo, e não se sustentou. Efeito bolha, isso é natural. Mas eu acho que o que aconteceu não somente na área de tecnologia, mas principalmente na área de tecnologia. Pareceu que vocês ganharam uma força. Olha, se não for do nosso jeito, a gente não fica. E as empresas passaram a ter uma coisa que elas nunca tiveram: medo. E eu acho que isso foi por um período, mas pós-pandemia, vamos considerar ali 2022, 2023, começou a mão inversa, que foram os grandes layoffs. E aí que a gente, de fato, as empresas não tiveram condições mesmo, os negócios estavam se reestruturando, muitas quebraram, outras empresas grandes, outras apostaram em tecnologias caríssimas. E aí vamos voltar para a base. Era muito comum ali nesse período de 2020 até 2024, aquele bootcamp, forma uma pessoa, coloca para trabalhar, começa a aprender o básico de programação ou de desenvolvimento e, de repente, por não ter um mercado mais repleto de profissionais mais especializados ou até mais caros, foi inflacionando. Então, era muito comum. Eu tive casos de contratação de, não, eu sou um analista sênior, mas você tem 2 anos de carreira, você tem 2 anos e meio. Não, mas pelo que eu conheço, pelo que eu aprendi, eu sou sênior. Não. Mas é que a régua dele é interessante você falar sobre isso. Quando ele olha para a pessoa que senta do lado dele, que faz metade do que ele faz, e chega outra pessoa no dia seguinte fazendo 2% do que ele faz, a régua dele mudou, a régua modificou. Porque ele não tem mais a pessoa do persona Taiolor que tem com a base estruturada. Ele tem o líder, que é o detentor principal do conhecimento mais profundo, mas a base dele, de comparação, diminuiu a régua. E aí, essa questão de base de comparação, de pessoas para se ajudar a formar, que todo mundo é formado e ajudado ao longo da vida o tempo todo, né? Isso é uma coisa que ficou latente. Aí, quando teve os grandes layoffs e as pessoas voltaram para o mercado, aí começou a sentir a real necessidade de qual era o meu conhecimento profundo, eu era especialista em quê? Né? Então, isso foi um efeito muito grande. E aí, obviamente, as empresas que precisaram se reestruturar por conta de gestão financeira, elas também mudaram a aposta. Eu vou pagar mais para profissionais mais experientes
e que entregam mais e ter menos pessoas. Tanto que o retorno 40 a mais das empresas estão aumentando. Exato. E de verdade, eu particularmente eu tenho pessoas no meu time, eu contratei pessoas 50 a mais no meu time e de fato fazem diferença, porque traz uma experiência que essa geração nova não teve oportunidade de ter. E tem que ter com quem aprender. Eles não tiveram, porque nas faculdades também, eles estão tendo aulas com gente talvez na mesma geração que eles também. Muitos saíram da vida acadêmica, foram para fora do país, foram abrir suas próprias empresas. Então, a gente também tem um sequestro acadêmico de profissionais. Você podia começar a dar aula, né, Taylor? Taylor adora essa parte de ensinar e de compartilhar conhecimento, mas as faculdades também estão numa escassez de profissionais que dão aulas, que são de mercado também. E aí a gente encontra esses profissionais em grandes eventos, se tornaram grandes palestrantes, porque são melhores remunerados, porque a faculdade não remunera muito bem. Olha só o BO que nós estamos vivendo. E falando especificamente de tecnologia no mundo universitário, eu pude me aproximar mais de algumas grandes universidades aqui no Brasil e também de fora. E a gente já está sentindo o impacto dos professores que foram formados no EAD. E a gente vai chegar agora, já estamos tendo alguns problemas. E quando se fala de tecnologia, além de ser pessoas que não tiveram oportunidade de aprofundamento, não tiveram experiências técnicas práticas. Então, você passar aquilo que você não tem fica cada vez mais difícil, né? Aí é uma polêmica. E eu queria entrar em duas polêmicazinhas com você aqui, com muita delicadeza, porque a gente sempre faz com muito respeito. Você falou da questão do burnout, da depressão, ataque de ansiedade. De fato, está acontecendo. Não é à toa que, a partir de maio, a NR1 passa a ser uma obrigatoriedade, então as empresas passarão a ser fiscalizadas no quanto ela oferece um ambiente que traz saúde mental ou que destrói a saúde mental. E o profissional de TI, tanto homens quanto mulheres, independente de gênero, adoeceram. E estão doentes antes da pandemia. A gente tem que tomar um cuidado de não colocar a pandemia como... Acho que ela foi a potência, o potencializador de problemas que já estavam ali escondidos. E aí, como é que tem sido, Taylor, essa mudança cultural da forma de trabalhar para garantir bem-estar, para garantir saúde? E porque a propriedade intelectual, se ela não tiver saudável, não há programação, não há salário, não há nada que resolva. A gente tem estatística que na área de tecnologia é uma das áreas que sofrem pelo FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é justamente aquela ansiedade, aquela depressão de ficar fora das coisas. E os profissionais de tecnologia, e combinando, como você bem disse, o trabalho remoto para tecnologia sempre existiu antes da pandemia. Com essa visão que você teve que ficar 100% trabalhando, hiperconectado, hiperestimulado, qualquer redução de estímulo pode trazer um sentimento que eu estou perdendo algo. Eu tenho isso toda hora. Essa síndrome do impostor. Exato. Parece que eu estou fazendo menos, vão descobrir que eu... Poxa, eu conto essa história aqui várias vezes. Eu fui morar no Recife, em frente à praia, durante a semana. Eu não tinha coragem de descer e caminhar, porque eu achava que alguém ia perceber que eu estava fazendo menos do que eu deveria fazer. A gente não sabe... Acho que dentro de casa, todo mundo começou a dizer, nossa, eu produzo mais. Todo mundo começou a testar, eu produzo mais. E, de fato, passaram a produzir mais, mas porque perderam os limites. Exato. Entre o que é o meu lugar agora de descanso, o meu lugar de família. A cultura brasileira mistura tudo isso. Os amigos estão no trabalho, a família está no trabalho. E aí, quando você comentou da cena clássica, né, do pai ou da mãe ali na mesa do jantar e trabalhando no celular, com o notebook ligado, participando de uma conferência ou num grande war room, resolvendo um problema de um sistema que caiu, que é super comum no nosso dia a dia, que é o comparativo da vida do médico. A diferença é que o médico ele dá um plantão que é dentro do hospital. O profissional de tecnologia ele tem um plantão enquanto tiver conectividade. Onde ele estiver, ele pode estar no restaurante. Enquanto tiver conectividade, enquanto alguém tiver acesso ao capital intelectual dele, ele tem que prestar serviço. Ele está disponível. E aí, quando você pega essa situação onde as empresas tiveram que reduzir seus quadros, apostaram mais em profissionais mais experientes para poder segurar toda essa carga, e muitas vezes por
gaps, por déficits que foram acontecendo desse último período de qualidade também que caiu, ficam pessoas sobrecarregadas. Aí naturalmente Exatamente. O burnout vai levar aí para um estágio que a gente está vendo. Essa juniorização de profissionais naturalmente faz com que a liderança delegue tarefas mais complexas para as pessoas que têm mais conhecimento, que estão atravessando a barreira de 1 ano, 2 anos, 3 anos de casa, porque a gente vai sentindo mais confiança na entrega dessas pessoas. Então, sem perceber, de forma consciente ou inconsciente, começa a ter um ciclo vicioso. E aí vem uma outra questão, Tayolur. A gente está vendo e assistindo várias empresas de grandes nomes, com grandes culturas. Não vou citar aqui para a gente não patrocinar também à toa. Mas, assim, a gente tem visto esse movimento do retorno ao presencial e a grande alegação dessas empresas que não funcionou. Há um prejuízo de resultado, prejuízo de comunicação, prejuízo na cultura e na performance. Esses têm sido os 4 pontos. E aí, do outro lado, eu tenho as pessoas que se acostumaram, se mudaram. Eu tenho uma pessoa que vive de forma nômade agora, fica 4 semanas, 4 meses em cada lugar no Brasil. Mas também eu não posso omitir, porque eu sou mentora de pessoas, as pessoas me contam também as coisas, do famoso home office. Existem pessoas que desapareceram durante o dia. Durante o dia, começou a ter uma interface com sua vida pessoal. Vou levar meu filho ao médico, tá tudo bem. Eu vou fazer o pilates, vou fazer a unha, vou fazer a massagem. Da liderança não conseguir ter acesso. Você disse, onde há conectividade, o profissional de TI ele vai ser acessado, até mesmo fora do horário de trabalho. Mas nós estamos falando dentro do horário de trabalho, as pessoas não estão conseguindo ser encontradas. Nós não sabemos ter disciplina, o que aconteceu, na sua visão, por que não está dando certo? Tem uma questão de responsabilidade, de entendimento, e que, de novo, quem não teve a oportunidade de aprender, de vivenciar e foi para um modelo 100% desse, confunde as coisas, perdeu a referência, né? As reuniões online não podem ser de 1 hora, tem que ser de 45 minutos para ter 15 de descanso. Ok, aquilo que você não resolve em 1 hora, se resolver em 45, você está sendo eficiente, mas de repente virou meia hora. Aí, de repente, essa meia hora, a pessoa vai pro videogame ou vai desligar mais cedo. Ela vai não, às vezes está ali outra tela no videogame ali, né? Exatamente. Então, isso é uma questão de verdade, não ter a essência dessa responsabilidade, o aprendizado, a cultura do escritório, do presencial, de troca com pessoas, ela é muito importante. Produtividade, aí a gente consegue, eu vejo 2 grandes marcos. Existem áreas e profissionais de tecnologia que vão ser... A produtividade, ela é considerada a partir daquele código que ela gera, a partir daquela quantidade de linhas de código que ela escreve, daquele problema que ela resolve. Tem uma tangibilização clara. Isso, se a gente estivesse falando comparado, de certa forma, a uma indústria fabril, eu aqui na indústria fabril, eu fabrico X mil parafusos por hora. Eu aqui produzo X mil linhas de código por mês e isso aqui vai resolver tal problema. Esse tipo de profissional, você consegue tangibilizar, né, a quantidade e depois a qualidade e tudo mais. Só que existem outros profissionais que não fazem só isso. São pessoas, por exemplo, os tech leads, que vão resolver problemas, vão ajudar a pensar, ajudar a desenhar. Então, a produtividade em TI, ela tem esse ponto de complexidade que é saber exatamente aquilo que o profissional está gerando e como que você entende o valor final de todas as N carreiras que existem dentro, né, da área de tecnologia, que é esses papéis multidisciplinares. Então, a produtividade, você consegue observar, existem ferramentas, software, métodos de saber qual que é a produtividade e a produção final, mas... independente disso, tem a questão cultural. Eu acho que esse que é o ponto, muito. Porque toda vez que você tenta implementar uma ferramenta de mensuração de produtividade, as pessoas se sentem monitoradas. Vigiadas. Mas por que eu vou... Por exemplo, time sheet, que é a coisa mais antiga que existe. Toda vez que eu tento, olha, vamos trazer o time sheet para a gente ver se está tendo... Se a equipe está subdimensionada, superdimensionada, se a governança está correta, se o fluxograma do trabalho tem uma forma da gente otimizar
se existe uma necessidade de investimento em tecnologia, enfim, melhorias contínuas, mas há uma resistência no preenchimento, há uma resistência em se adequar. Parece que eu não quero contar o que está acontecendo. E o que a gente descobriu também, né, Tayolor, assim como em outras profissões, o profissional de TI ele pode prestar serviço para mais de 1, 2 empresas. Exato. Então, muita gente ficou para dentro de casa para poder, talvez, ter mais rentabilidade. Eu acho que esse é o objetivo principal, passar a trabalhar, fazer freelas. Exato. E aí, da onde que eu consigo mensurar o cansaço? Onde eu consigo criar as fronteiras da governança, da lei de proteção de dados, da propriedade intelectual, quando meu cérebro ele é a fonte alimentadora de tudo que eu faço. É um grande desafio. E de fato aconteceu. Em empresas que eu já trabalhei, acontecendo. Pessoas trabalhando em mais de um local. Né? Então, e que assim, existem regras, existem políticas normativas que permitem ou você não. Você não controla mas você isso. não controla. E na área de tecnologia é muito mais complexo porque o meio físico da sua produção intelectual é somente um computador. E aquele computador, aquele dispositivo, ele faz tudo. Exato. Ele nem precisa. Hoje, ele faz isso exato. aqui, ele vai almoçar, na hora do almoço, ele faz um freelazinho. Exato. Prepara um código e tal. Mas, de novo, vai tocar na ética, na moralidade das ações. E isso vem de aprendizado, vem de cultura, vem de entendimento. Mas ética, ele é um conjunto de pensamentos, de atitudes, comportamentos e valores da sua época. Se for falar ética, fumar dentro do avião há 40 anos, você deve ter andado voado, era permitido. Hoje é uma quebra ética. Antes você sair de uma empresa com menos de 2 anos, seus pais tacavam um sarrafo em você. Você tinha que dar satisfação, você já tinha medo da sua família. Hoje, você é estimulado pela família. E aí, 2 anos já é muito tempo. Você ficou 2 anos lá? E aí? Então, olha como a temporalidade muda os conceitos sobre valores e ética também. E aí, como é que a gente resolve essa equação de produtividade, desempenho? Porque se as empresas não crescerem, não se desenvolverem, não haverá empregabilidade. Exato. Tem uma mudança também fundamental no papel das lideranças, né? Que o líder ele tem que estar muito mais atento, muito mais... Primeiro, o líder tem que ter clareza do que é resultado, do que é entrega de valor. Qual é a diferença? Então, se você puder ensinar aqui, agora eu te peguei aqui, mas vamos lá. A liderança tem que mudar, não que ela mudou. O papel dela mudou, mas talvez ela não mudou ainda, a liderança. Exato. Qual é a diferença de entrega de valor e de entrega de resultado? Tem uma expressão, né, em inglês que é o output e o outcome, né? Quando você fala somente em output, é a pessoa que entrega as tarefas. Tarefeiro. O tarefeiro. Então, vamos lá. Estou cortando blocos e blocos de madeira. Isso aqui são entregas. Não, mas eu preciso construir uma casa de madeira. Preciso construir um barco. Uma escola. Uma escola. Preciso construir uma igreja. Isso, de fato, vai ser o outcome. E ali vai ser o valor final. E na tecnologia, isso é bem complexo, porque tudo vai ser código. E aí, saber essa diferença e ter essa visão de percepção, essa olhar sobre essa qualidade, sobre a produtividade, tem esse desafio. Mas os líderes precisam estar atentos para ver se os seus liderados não estão só fazendo tarefas e não estão entregando de verdade parte do ativo final. Mas o líder desse líder também tem que estar assim, porque assim, de uma certa forma, há um visual importante. Estou te entregando isso. O quantitativo na mesa dá uma sensação de, poxa, de volume, de que eu trabalhei pra caramba. Eu fazer aquele meu check do dia, minha lista de tarefas. E aí a neurociência traz pra gente que a gente libera dopamina. Entreguei isso, dopamina. Eu falar que eu vou entregar uma escola é um projeto de 8 meses,
9 meses, e a gente está falando que as pessoas estão ficando 1 ano e 3 meses nas organizações. Então, talvez muitas delas abandonam esses projetos porque já querem entregar madeira em outro lugar, porque elas ficam com o cérebro dopaminérgico. Então, o Vale do Silício está até fazendo vários projetos agora para redução ou anulação da dopamina, porque nós ficamos doentes. O cérebro dopaminérgico não tem tolerância à frustração. E aí? É um bom ponto, e a área de tecnologia, como é uma entrega, é uma vida de estímulos intelectuais, né? E a entrega, tudo que a gente faz está ali na mente. É gostoso entregar. É gostoso, é fantástico. Mas, de novo, tem que ter essa questão de completude. E esse ciclo de saber que aquilo que você está fazendo, que é uma tarefa, vai entregar um valor de algo maior. Isso, de novo, as lideranças têm que ter essa visão que a tecnologia é um trabalho intelectual, né? E tem que ter esse propósito, e aí vai pegar o estudo, vai pegar o desenvolvimento, vai pegar toda essa questão de o que você vai continuar evoluindo para não ser somente um tarefeiro, fazer somente aquilo que é o mínimo, e garantir-se empregado e, de fato, não ver o valor das coisas finais. Lideranças têm que olhar para isso. Não, e a liderança tem que conectar a madeira, eu adorei essa metáfora da madeira, o bloco, o tijolo, ao propósito. Só que para a liderança fazer isso, Tayolor, o que eu vejo hoje ainda, a liderança não senta com a equipe. Tudo virou uma agenda. Então, o líder também foi sequestrado nesse tempo, nessa temporalidade. Não sei como você estar aqui é um milagre, e eu sei que você já tem que sair, porque você já tem outro compromisso, tem uma reunião ao meio-dia, reunião à 1 da tarde. O líder também, a liderança, a gente vê muito, ser líder é ter glamour, é ganhar mais, mas só Deus sabe. E tem muito isso na área de tecnologia. E muita gente vem para a área de tecnologia com esse glamour que as com a expectativa do glamour, vai ganhar muita fortuna, né? Vai viajar. Eventos, Poxa, você estava em Portugal. Pois aí olha para o LinkedIn do Tayolor, estava lá no Texas, estava lá não sei aonde. Olha que vida maravilhosa. Mas ninguém sabe, tem aquela expressão, ninguém sabe os tombos que eu levo. Exato. E ninguém sabe. Então, a liderança não está tendo tempo de fazer gestão de pessoas. Um one-on-one de 10, 15 minutos, almoçar com a equipe, garantir o alinhamento estratégico, dizer para onde a empresa está indo, onde essa empresa vai estar em 2030, o que eu, enquanto profissional, tenho que me desenvolver, me capacitar, investir em mim para que eu consiga ser estimulado, inspirado a estar em outro lugar no final do ano. Então, eu vejo que... e o líder também não está recebendo isso. O líder também não está sendo cuidado. A liderança precisa ser tão cuidada porque também é uma pessoa que também pode ficar doente, que também tem família, que também quer crescer, também quer se desenvolver, para a gente começar a fechar aqui. Quando eu começo a falar começar a fechar, parece que eu fico 15 minutos, mas fechando aqui, na sua visão, qual é a definição da cultura de tecnologia hoje, em 2025, 5 anos depois da pandemia? Hoje eu vejo, estou vivendo isso na prática, tá? O modelo muito mais híbrido. E vários formatos. Não estou falando do híbrido só o presencial de escritório, mas o híbrido para mistura de profissionais, gerações várias trabalhando. O híbrido para modelos de trabalho, né? Empresas que trabalhavam em desenvolvimento de software mais tradicional e de repente virou tudo agilidade. E agora a gente está buscando de novo o meio do caminho, esse testagem. Equilíbrio. Exatamente, a gente está buscando isso. Eu vejo que essa questão de entender esse híbrido, ele tem que ser necessário nessa fase que a gente está vivendo, porque a gente já foi muito polarizado, teve muito contraste na área de tecnologia nos últimos 5 anos para cá. Ou é somente assim, ou era somente daquele outro jeito. Então, essa descoberta dessa visão agora, de ter essa visão híbrida com comportamento pessoal, gestão e tudo mais, é fundamental. Já sabemos que o contraste das coisas não é o resultado perfeito. Eu acho que para ter todas essas questões híbridas, o quanto o ser humano precisa ser flexível. Exato, adaptabilidade. Não ser uma pessoa de checkmate, eu sou assim e nasci assim, vou morrer assim.
o meu jeito é o jeito certo, o seu jeito é o jeito certo, agora por 1 hora, talvez na segunda hora já não seja mais. Taylor, é a segunda vez que você vem aqui, na outra vez a gente não teve oportunidade. Você fala, você traz, se apresenta como diretor da IUSE. Eu acho que muita gente não conhece o que a IUSE faz, a quem ela pertence. Acho que seria uma grande oportunidade, porque é uma empresa puramente tecnológica. Então, como a área de tecnologia saiu de um bastidor, do nerdzinho lá atrás, e hoje se tornaram grandes negócios que se fundiram de forma híbrida com outros negócios. Acho que a IUSE é um case de forma híbrida, né? Exato, é uma empresa digital, né? No mundo de seguros a gente somos insurtechs, empresas nativas digitais, nascida num segmento que é milenar, que é o segmento de seguro, né? Que está debaixo de 2 grandes acionistas, né, gigantes, né, um europeu e um brasileiro, e que de fato tem também culturas e espaço de Nossa, mudança total. Tem cultura, cultura pública, tem cultura financeira, bancária, olha o ecossistema. Exato. E a cultura de tecnologia, eu tenho essa visão, esse ano eu completei 27 anos de trabalho profissional em tecnologia, mesmo ainda com 40... daqui 3 anos a gente faz uma festa. Pois é, mesmo com 43 anos de idade. Mas eu vejo que a área de tecnologia, ele é um grande arquipélago. Existem ilhas dentro da área de tecnologia. Que legal. Isso é muito legal, porque você tem áreas que não se falam dentro da área de tecnologia. Nem se conhecem. Exato, nem se conhecem. Dependem um do outro, mas não se conhecem. Então, a área de tecnologia não é uma ilha, como algumas pessoas falam. São aquelas pessoas isoladas, meio estranhas. Não. Isso, graças a essa inclusão, melhorou muito, né? O profissional de tecnologia hoje é fundamental para uma mudança de resultado, de um balanço de uma empresa. Um líder de tecnologia está sentado na cadeira de conselho. E ter visão do ecossistema, do negócio. E ter voz, e ter participação, porque isso, de fato, tudo vai... Hoje, poucas coisas, raríssimas coisas no mundo não são entregues através de tecnologia. Eu acho que eu não consigo... Se com certeza está perto de acabar. Exato. Então, a tecnologia ela tem esse arquipélago de carreiras, de pessoas e de cultura. E que cada vez mais... E de saberes. E cada vez mais isso foi permeando, entrando para dentro dos negócios. Então, uma empresa como a IUSE, que é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de seguros que vive com alta capacidade intelectual de tecnologia. Né? Acho que isso é uma diferença entre ser uma big tech e ser uma tech company. Big tech, você pega umas Amazon, Microsoft, Google, e você pega empresas como tech company, que tem tecnologia como base da sua função. Então eu pego o próprio IUSE, eu pego um banco Nubank, você pega um banco Itaú, você pega o Inter, o C6, segmentos financeiros. São empresas que dependem e vivem dessa tecnologia. A tecnologia parou, o seu negócio morre. Exatamente. Não tem outra forma de operar. O profissional, a pessoa de tecnologia, ela tem que ser múltipla. Ela tem que ser mista. E isso, de fato... Ela tem que ser híbrida, gente. Exatamente. Exato. E tem uma beleza, né? Tem uma beleza. Acho que exigiram tanto da gente ser especialista. Acho que tem uma questão, assim, acho que nós temos que ficar muito atento a esses pedidos do mercado. Começam a pedir para a gente ser generalista, que é esse híbrido que o Taylor está falando. De repente, há um outro movimento, especialista. Mas vocês não sabem o que vocês querem? Não, nós temos que estar atento que o mundo modifica. E a pessoa que tem uma inteligência de buscar repertório, conhecimento, estar atento a esses grandes movimentos, as grandes ondas de crises que acontecem, crises climáticas, a crise da pandemia, a crise financeira, crises políticas que nós vemos. Isso vai determinando novas nuances nesse briefing que vão colocando para a gente. O Fórum Econômico Mundial, em tempos, anunciam quais são as competências do profissional de futuro. E hoje, eu li uma matéria, não importa qual trabalho, qual vaga, vão perguntar para você o quanto que você conhece de inteligência artificial, se você sabe fazer perguntas, se você tem repertório, se você tem senso crítico para poder conversar com uma IA. E aí você falou que a deficiência do inglês nos tirou de vários... Nos tira, né, de vários jogos. Eu acredito que a falta da capacidade de pensar, de saber fazer pergunta, de falar a língua portuguesa, vai também nos tirar de vários jogos.
Porque nós temos uma deficiência educacional, uma defasagem na matemática e na língua portuguesa, que é agressiva. Queria tanto, gente, conversar com o Tayolor. Tayolor, o Tayolor eu convidei para a gente falar desse podcast e tinha essa questão da tecnologia, de falar das culturas das startups. E já dá vontade de falar um pouquinho, porque a User nasceu como uma startup e hoje é uma empresa mais consolidada. E acho que nós temos aí um dia para falar um pouco disso, porque é uma outra cultura. Sair de uma garagem Exato. E de repente você está ali na Avenida das Nações Unidas, num baita de um prédio lindo e maravilhoso, tendo que trazer resultados. E de novo, coexistindo e vivendo debaixo de duas governanças pesadas, densas, como as nossas governanças do CNP Assurance, uma empresa de 170 anos francesa, e da Caixa Econômica. Né? E que é uma das maiores empresas, que é a história do nosso país. Que é a história do nosso país. Então, você ser disruptivo, você correr risco, que inovação é correr risco, mas garantir todos os seus controles, garantir as suas conformidades perante o órgão regulador, no nosso caso, uma SUSEP. Então, tudo isso Exato. É um desafio cultural que vai tocar nas pessoas, vai tocar na criatividade, mas com muita responsabilidade. De novo, a área de tecnologia é encantadora. Eu volto ao nosso primeiro 2 minutos de podcast. Eu começaria tudo de novo do mesmo jeito, porque eu acredito que ela me levou em locais que eu jamais imaginei. Mas acompanhar e ver essa beleza de transformação foi o mais rico da jornada. Não foi nem o porto onde meu barco ancorou. Não, você nem ancorou ainda, pelo amor de Deus. Você está aí de passagem numa estação. Exatamente. A gente não sabe onde a gente vai ancorar. Eu não consigo deixar de fazer a última pergunta e você já pode encerrar. Como é que as pessoas te encontram? A cultura de tecnologia é para todo mundo? Eu afirmo que sim. Porque hoje, corajosa, já esperava uma outra resposta. A cultura de tecnologia, porque hoje a tecnologia ela chegou num ponto que ela é uma extensão nossa. Você já acorda de manhã, o seu despertador é um celular, que é tecnológico. A tua comunicação é pelo celular. Aqui essa gravação, toda essa infraestrutura, essa experiência, ela é digital. Só é possível porque ela é tecnológica. E quando você entende o que é o meio de tecnologia, e que, de novo, tecnologia não é só programação, existem milhares de carreiras dentro da tecnologia. Mas você ser uma pessoa digital, culturalmente digital, ela vai te abrir muitas possibilidades. Por isso que eu incentivo qualquer pessoa a conhecer um pouco mais. Aprende, estuda. E seja o que está começando agora, o mais jovem, ou aquele 60, 70 mais. Eu vejo, acho que minha mãe é muito mais ousada do que o meu filho de 18 anos. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Exato. A ousadia, eu vejo mais, minha mãe está em todas as redes sociais, que sabe fazer pagamentos bancários pelo celular. Tem gente com 40 anos que tem medo de fazer um pagamento. Então, acho que tem tanta coisa para falar que a gente ficaria aqui horas. Bom, mas olha, estou muito feliz de ter você aqui novamente. Acho que nosso podcast podia ser aqueles do Flow, aquelas assim, 3 horas, 4 horas, que teria assunto pra caramba aqui. A gente podia trazer já uns comes e bebes aqui. Mas me fez pensar muito, por exemplo, essa é a sua última resposta, a minha resposta seria diferente. A partir da sua resposta, minha resposta já mudou. Eu acho que esse é o grande objetivo, fazer a gente pensar, e você me fez pensar. Tenho certeza que tenha feito vocês pensarem também. Fico muito feliz que as empresas citadas aqui, a Mandacaru fez parte do processo de transformação cultural dessas empresas e ainda está lá com essas empresas também. Conheço muito do que o Tayolor está falando, então não traria uma pessoa aqui que eu ficasse desconfiada, que tudo que ele está dizendo, isso aí não é bem assim, tudo que ele está dizendo é realmente assim. E o que é interessante, não há soluções prontas. O Tayolor não veio aqui com o propósito de trazer, faça isso que dá certo. Porque o que faz dar certo hoje, amanhã talvez não dê. Exatamente. Como é que as pessoas te acham, Tayolor? Bom, eu tive a grata alegria que minha mãe me deu esse nome, né? Tayolor, é um nome de fato diferente, a coisa mais fácil do mundo é me achar. Então, pelo meu nome vocês me encontram, Tayolor Moraes. Eu sou muito ativo no LinkedIn, estou sempre bem ativo. É um influencer. Adoro a rede, compartilhar conteúdo e tudo mais. Também vocês me encontram no meu Instagram profissional, que é o tayolor.moraes. Então, e aí, gente,
quiserem conversar... E me encontro na Use. Exato, e também estou na Use, né? E um trabalho incrível que a gente continua lá nesses 3 anos e meio, muito felizes aí de trazer inovação para o mercado tradicional, fazendo conexões geracionais e entregando resultado aí para milhares de clientes no Brasil. Muito obrigada, gente. Esse foi o Pensar Muda Tudo, falando sobre culturas da área de tecnologia. E fiquem com a gente que semana que vem tem muito mais.